Amém? Glória a Deus. Amados, semana passada eu comecei a falar sobre a promessa, sobre o Natal, de como veio, aonde veio, como surgiu, porque nós temos muitas pessoas falando muitas coisas, e às vezes a gente perde a luz do Natal pela questão de religiosidade e por a questão de informação errada. E é bem fácil a gente muitas vezes passar uma informação e os cristãos, eles acabam engolindo e eles vão fazendo a coisa porque o outro disse, porque fulano disse, Beltrano falou, e acaba nem entendendo o porquê. E é bom dar uma aprofundada em algumas coisas, conhecer e ouvir pessoas que tenham conhecimento, para que a gente possa ficar livre do jugo da lei. Amém? A proposta de Cristo foi nos tirar da lei, debaixo do jugo da lei, da coisa que não promove nada, e nos trazer para a graça. Amém? Paulo disse que se alguma coisa depois que você ora e você dá ação de graça, é santificado. E mesmo que, como algumas pessoas dizem que o Natal é uma festa pagã, mesmo que fosse, nós iríamos santificar pela oração e ação de graça, e iríamos fazer uma coisa santa para o Senhor. Amém? Então, depois que a gente dá ação de graça, santifica, pode fazer que está na bênção. A palavra diz que o filho do ímpio, ele é santificado pela oração e pela ação de graça também. Ele se torna santo. Diz que o marido ímpio se torna santo pela oração e ação de graça da esposa. Quanto mais o Natal. Amém? Se fosse, mas graças a Deus que não é. Amém? Como nós vimos, existem muitas festas em Israel. Deus criou um povo festeiro, Deus é festeiro, você vai ver muitas festas na Bíblia. E uma das festas que a gente vê, além de Pentecostes, além de outras festas que tem, como eu falei domingo, tem essa festa que Jesus, ele lá em João 7,37, ele fala sobre o grande dia da festa. Eles estavam comemorando o Hanukkah, que é festa das luzes. Eles estavam comemorando essa festa, e a palavra no grego é Hanukkah, mas ela traduzida é festa das luzes. E é interessante que é no período de dezembro, é na mesma época de dezembro. Então essa festa, ela arremetia um pensamento para Jesus. Jesus, ele vem dizendo: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não andará em trevas. Jesus muitas vezes falou sobre isso. Jesus fala que ele é a árvore da vida e nós somos os ramos. Existem muitas coisas muitos elementos que estão incluídos no Natal, que representam o próprio Cristo. Porque de fato, se Cristo não tivesse nascido, não haveria Natal. Afinal de contas, só existe Natal porque Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, não existia Natal. Amém? Então, nós precisamos entender que sem Jesus não haveria o que está havendo no mundo todo, esta festa tão maravilhosa que é Natal. E nós, como cristãos, nós precisamos estar na frente, celebrando, festejando, comemorando, falando desse Jesus, porque afinal de contas quem defende a bandeira somos nós. Amém? Nenhuma outra religião defende Jesus Cristo, somos nós. E o Natal precisa ser defendido pelos cristãos como uma festa cristã. Amém? E não os cristãos ficarem ignorantes e não celebrarem e ainda ficar jogando terra, né, na vida daqueles que celebram. É interessante que às vezes as pessoas estão falando que é festa pagã, mas no final do ano veste branco. Aquele monte de crente parecendo aquele monte de enfermeira, não é? Tudo de branco. Isso aí é pior do que você celebrar o Natal. Superstição. E tem outras coisas, viu? Tem crente com um bocado de mandinga e diz: não vou celebrar, eu não vou colocar nada na minha casa porque é pagã. Mas se você for olhar, nós temos um bocado de coisa que é pagã. Mas vamos abrir em Mateus, capítulo 2. E hoje à noite eu quero falar algo maravilhoso sobre o Natal. Amém? Nós vamos ver
exatamente sobre o nascimento de Jesus, sobre o que aconteceu, sobre 3 grupos de pessoas que existia e existe hoje ainda. Nós sabemos, amados, que nesse período existe também um pensamento de ganhar dinheiro, né? E a cada ano a gente vê que as festas, elas são embutidas de muito mais coisas do que se tinha quando começou, com a intenção exatamente de faturar. Mas nós, como cristãos, amados, precisamos entrar nesse momento com um coração rendido ao nosso Criador, ao nosso Salvador, a Jesus Cristo. Precisamos entrar com a intenção de tê-lo como o menino que nasceu e nos trouxe salvação. Eu estava vendo uma coisa nas redes sociais, que tem uma mãe com um menino que representa Jesus, e diz assim: uma gravidez não planejada foi a salvação do mundo. E eu fiquei pensando, né? Uma gravidez não planejada foi a salvação do mundo. E quantas vezes uma criança vem, não foi planejado, e a mãe quer abortar, né? Quer jogar fora. Não estava planejando, não. E talvez essa criança que veio sem nenhum planejamento seja salvação para muita gente, assim como Jesus foi. A palavra diz que, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se e adorando, e abriram seus tesouros, e ofertaram-lhe dádiva, como ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor aparecera a José no sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se eles, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito,
e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Queridos, quando nós começamos a ver esse texto, é interessante que a televisão passa algumas coisas, existem alguns filmes aí, e às vezes nós ficamos com preguiça de ler a Bíblia e acabamos interpretando a coisa como o filme mostra, né? Como a televisão mostra, e começamos a falar coisas que não existem na palavra. Primeiro, uma coisa que não existe: reis magos. Não é reis magos, na Bíblia não diz reis magos, diz magos. Não foram. Outra coisa também que dizem que foi 3, dizem os filmes, a Bíblia não diz que foi 3, diz que vieram os magos, não diz reis magos, uns magos, e eles vieram adorar. Outra coisa interessante, que a gente vê que tem um erro nos filmes, na tradição, na religião, é que eles ensinaram a gente que Jesus nasceu numa estribaria, e naquela noite, a gente vai ver nos filmes, né? Chegam os magos para adorá-lo. Eles não chegaram naquela noite para adorar, eles não adoraram Jesus na estribaria, amados, como a televisão mostrou. Não foi. Porque isso dá a impressão que na noite que Jesus nasceu, no dia que Jesus nasceu, os magos apareceram naquela mesma noite e adoraram. E naquela mesma noite, Maria teve Jesus e saiu desembestada, desesperada para o Egito, com um aviso que o anjo deu a ela. Também não foi assim. Mas pastor, me ensinaram tudo errado. É porque você não lê a Bíblia. Você fica assistindo filme na televisão demais e acaba não vendo. Porque se você for olhar aí, quando os magos chegaram, quando os magos passaram por Jerusalém para avisar Herodes, eles avisaram mais ou menos quando eles saíam, quando eles viram a estrela. E eles estavam seguindo para um lugar. E os lugares de onde ele saiu, algumas pessoas falam do Oriente Médio, da Pérsia, lá do outro lado, para onde eles iam, eles foram a pé, era longe. Quando você começa a ler as duas histórias, tanto em Mateus como em Lucas, Jesus não era aquele recém-nascidozinho de uma semana, não, porque Jesus foi apresentado no templo. Isso foi nesse período. Com 8 dias ele foi apresentado no templo, como de costume. Os reis vieram ver Jesus, amados, aproximadamente, Jesus já tinha uns 2 anos. Quando o Herodes veio falar com eles, ele disse: eu quero saber exatamente quando foi que vocês viram. Então eles deram uma noção de quando foi. Herodes, sabendo com exatidão do que eles tinham dito, o que foi que Herodes fez? Jesus nasceu entre as crianças de 2 anos para cá. Manda matar todos de Jerusalém e todos os arredores. Então a televisão nos ensinou que Jesus nasceu, naquela mesma noite os pastores chegaram. Foi assim ou não foi? E no outro dia Jesus e Maria saíram desesperadas. Coitada, teve Jesus, saiu desesperada para o Egito. E não foi assim, amados. A Bíblia não mostra assim. Amém? Então vamos para cá. Se você for estudar a Bíblia direito, você vai ver que você foi enrolado até hoje. Diga ao irmão que está ao seu lado: a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia agora. Vou parar de assistir filme. Amém? É mais negócio. Glória a Deus. Então, quando as pessoas disserem: irmãos, os reis magos, aí você vai dizer: onde é que tem na Bíblia rei magos? Não era rei magos, amados. A palavra diz que uns magos, esses homens, eram homens que estudavam os astros, o ar, e eles começaram a estudar e eles tiveram uma orientação de Deus no nascimento de Jesus. Outra coisa, eles não eram reis. Amém? Então, eu quero que você venha para cá. Quando nós estudamos esse texto todo, a gente vai ver 3 classes de pessoas no nascimento de Jesus. Nós vamos ver Herodes,
que está na classe dos piores hipócritas que existe, que vomitava hipocrisia, odiava Jesus, queria matá-lo, tinha aversão a Jesus. Então, Herodes está nessa primeira classe. Vamos ver também, dentro desses textos que lemos, desse capítulo, uma segunda classe de pessoas que era os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Essa segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que conhecem, que sabem a verdade, mas não se rendem. E dentro desse texto nós vamos ver uma terceira classe de pessoas que são os magos, que se renderam de coração, que ofertaram e eram devotos do Cordeiro. Amém? Primeira classe a gente vê Herodes, um homem hostil. Esse Herodes era Herodes conhecido como o Grande, porque você vai ver 4 Herodes na Bíblia. Esse aqui era o Grande. Esse cara era um camarada muito estratégico. Conta a história, se você vai ler a história de Herodes, ele tinha grande influência, e ele era um homem muito louco por poder. A história conta que esse homem, ele fez muitas coisas na sua época, mas também ele matou muita gente. Ele conta-se a história que do seu período de governo, ele teve aproximadamente 9 ou 10 concorrentes para ir de encontro a ele na política, e ele eliminou essas pessoas. E quando você começa a estudar sobre esse Herodes o Grande, você percebe que ele era um homem terrível, era um homem obcecado por poder. E o ódio de Herodes por Jesus era que, se contar a história do rei que tinha nascido, o rei de Israel tinha nascido, o rei dos judeus tinha nascido. E isso, amados, foi terrível. Foi a pior notícia que Herodes soube. É tanto que quando você lê o versículo, quando você começa a ler, em Mateus capítulo 2, diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E você vai lendo, e a palavra diz que esse Herodes, ele, no versículo 3, tendo ouvido, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Esse Herodes, quando ele soube que o rei dos judeus tinha nascido, ele ficou alarmado. Ele ficou indignado. Não somente ele, mas como toda Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha um medo de perder o poder. Ele tinha assassinado várias pessoas. A história conta que 2 filhos dele foram assassinados, porque ele seria futuramente, ele seria um herdeiro do trono. E ele, antes de morrer, ele mandou matar. E existia um sobrinho dele, que foi morto também, porque ele sabia que se os filhos não assumissem, alguém da família teria que assumir. Então esse homem, ele foi terrível no seu governo, e ele matou muita gente. E quando ele soube que o rei dos judeus tinha nascido, e vinha para governar, o que foi que ele fez? Ele ficou alarmado, ele ficou irado, e ele estremeceu toda a cidade de Jerusalém. A história conta desse Herodes o Grande, que quando ele estava para morrer, tinha uma irmã dele chamada Salomé, e ele disse a ela que ela matasse de cada família uma pessoa no dia da sua morte, para que Jerusalém houvesse pranto em todo lugar. E tem uma lista enorme sobre ele, para que houvesse um grande pranto, como se as pessoas estivessem chorando por causa dele.
o povo de Jerusalém soube, a palavra diz que não somente alarmou-se o rei Herodes, como também toda Jerusalém. Porque imagina um homem que vinha exterminando gente da sua família e de outras famílias, como extermina galinha. E de repente sai a notícia que o rei dos judeus tinha nascido. O que é que esse povo pensou? Ele vai acabar com Jerusalém. E a palavra diz que toda Jerusalém ficou estarrecida, ficou abalada, ficou alarmada com aquela notícia. E ele com a notícia de que o rei dos judeus tinha chegado. Então a gente percebe, queridos, que esse rei Herodes, ele representa pessoas hoje que odeiam Jesus. Jesus é tão odiado, amados, por muito. Sabe por quê? Porque se você percebe, quantas pessoas passaram no mundo já e mataram muita gente. Quantas pessoas, vocês sabem, de homens terríveis, de governos terríveis que passaram pelo mundo e matou muita gente. Tem vários. Só que esses camaradas morreram e as pessoas nem falam. E às vezes falam e nem tem ódio mais. Mas quando falamos de Jesus, tem gente que fica ringindo os dentes de raiva. Quem evangeliza sabe disso. Essas pessoas, elas representam Herodes, no contexto do Natal e de Jesus. E essas pessoas, elas odeiam Jesus porque Jesus está vivo. Se Jesus tivesse morrido e estivesse lá, já tinha caído no esquecimento e ninguém tinha mais, não tinha nem muita importância. Mas sabe por que Jesus é importante na sua pregação? Aonde você vai? Porque ele está vivo. Amados, é interessante que você assiste programa de televisão, você vê uma coisa ou outra, e você vê as pessoas falando assim, é porque Deus, o ser superior, a força maior, não é? Porque Deus, amado, todo mundo fala em Deus. Quando você falar Jesus 3 vezes, você vai ver o camarada dando um passo para trás e dizendo, tu é crente, é? Pode falar com qualquer pessoa falando de Deus, é porque Deus é bom, é porque Deus é Pai, é uma força maior, o cara lá de cima, não é? Como alguns dizem, ninguém sente nada. Se você falar o nome de Jesus 3 vezes, você vai ver, e às vezes não precisa nem ser 3 vezes, porque o nome de Jesus é como aquele remédio forte. Não pode dar no fraco de uma vez que ele vai ter uma reação. Então, Jesus era odiado e é odiado ainda hoje, porque ele vive. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? E a nossa razão, amados, de celebrar o Natal, não é simplesmente porque ele somente nasceu. Porque Jesus tivesse nascido e morrido, que razão tinha de celebrar? Não tinha muita razão, né? Por exemplo, nós amamos os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, não é verdade? Mas depois que eles morrem, na data do aniversário, a gente não celebra o aniversário. Por quê? Não tem sentido celebrar um aniversário de uma pessoa que faleceu. Por que nós vamos celebrar o Natal? Jesus está vivo, amados. Por isso que nós celebramos o Natal. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Amém. Aleluia. Então, outro tipo de pessoas que a gente encontra aqui são os fariseus e escribas, os religiosos da época. Esses representam aquelas pessoas que têm conhecimento, mas são indiferentes. São a classe dos indiferentes. A palavra diz que é agregado todos os principais sacerdotes, esses principais sacerdotes, era como se fosse a cúpula, o presidente, a alta classe. E depois vinham os escribas do povo.
perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram, você percebe que foi os magos, eles vieram, eles iam para Belém, mas eles passaram em Jerusalém. E quando eles passaram em Jerusalém, eles foram se informar a respeito de Jesus. E aqui são os escribas e sacerdotes falando para os magos a respeito de Jesus. Então eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então isso aqui foram os sacerdotes e fariseus, escribas, que representam os indiferentes a Jesus. Primeiro, a gente vê os que odeiam, os que não suportam, os que não querem conversa com Jesus, representado por Herodes. Segundo povo que a gente vê aqui no ambiente do Natal, na passagem do nascimento, são os indiferentes. Esses indiferentes, sumo sacerdote, como eu falei para vocês, era como presidente, e os escribas fariseus eram os teólogos da época, né? Os ortodoxos, os conservadores, eram esses escribas, mas indiferentes. Eram homens que tinham a lei, tinham conhecimento, conhecia tudo em seu tempos, mas tinham um coração fechado, eram indiferentes. A letra estava por cima, mas coração na revelação nada. Porque esses camaradas aqui, embora conhecidos como religiosos, não queriam nada com Jesus. São aqueles que carregam uma indiferença, que conhecem a palavra, que sabem quem é a verdade, mas nunca se rendem. E eu estava estudando sobre isso e eu percebo, amados, nós precisamos entender o Natal como os magos. Porque se não entendermos o Natal como os magos, vamos ficar indiferentes. Seremos como essa segunda classe, os fariseus e escribas. Então eles conheciam, eles não odiavam, mas eram indiferentes, não se rendiam, eram gente de coração vazio, cheio de letra, coração vazio, sem rendição, sem devoção. Onde que nós estamos colocados? Quem somos nós no âmbito do Natal? Eu acredito que nós não temos ninguém aqui que odeia Jesus. Mas essa segunda classe aqui é muito perigosa. Essa segunda classe, amados, mostra que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. E esses homens, eles explicaram, eles estavam lá todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, e essa pergunta quem faz são os magos, perguntou onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. Eles conheciam o Velho Testamento, eles sabiam, mas você percebe que Herodes, ele é um mentiroso. Ele diz, vocês vão adorar, e vocês vêm e me dizem, porque eu quero ir adorar. Ele aí vomitou a hipocrisia, né? Porque de fato ele queria matar Jesus, não adorar. Mas a gente olha, queridos, para os religiosos. Você percebe que a religião é tão perigosa. A religião, amados, pode sacudir um cristão distante de Deus, de tal modo que ele se torna tão indiferente que o assunto de Deus para ele, de Cristo para ele, não tem importância alguma. Porque os magos tinham uma orientação do Espírito para onde eles iriam. Eles conversaram com os indiferentes, com os escribas e fariseus,
os sacerdotes, e eles não mostraram interesse algum de descer de Jerusalém para a Judéia. Você está vendo o que é que a religião pode fazer com alguém? A religião, amados, pode manter alguém numa posição em que ele nunca vai descer de Jerusalém para a Judéia, porque Jesus nascera na Judéia. Nós esperávamos que os sacerdotes, os escribas, os conservadores, os ortodoxos, esperávamos que fossem eles que se interessassem pelo Natal, que se interessassem por Jesus. Mas ele simplesmente faz vista grossa ao assunto do nascimento de Jesus. Natal para eles não tinha valia alguma. Homens dotados de conhecimento do Messias. Amados, hoje em dia há pessoas dessa mesma forma, que conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, evangeliza qualquer um, fala de qualquer assunto, mas eles não têm a humildade, nem um coração quebrantado, devoto, de sair de Jerusalém para Belém. Eles não se rendem, eles não vão mais profundo, porque a letra já os matou. Você está entendendo? E nós precisamos ter cuidado, amados, para não ficar nessa classe dos que sabem tudo, os sabichão, mas nunca se rendeu, mas nunca prestou culto, mas nunca se tornou devoto, mas nunca desceu a Belém. Fica em suas sinagogas e catedrais bonitas e não se rende ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Natal. E uma terceira classe de pessoas que nós identificamos na passagem do Natal são os magos. Esses magos, amados, no versículo 1, esses magos eram gentios. Gentios, gentalha, essa palavra gentil quer dizer gentalha. Era da gentalha. Eu e você éramos da gentalha, né? Rubenito ensinou Gálatas, e quem ouviu Gálatas ouviu sobre isso. Você lembra que Chave disse: não se ajunte com essa gentalha? Então, amados, éramos da gentalha. E o que acontece? Esses magos eram da gentalha mesmo. Então, a palavra diz que Jesus, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, você vê que ele nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Jesus nasce em Judéia, mas eles vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém, amados, é a cidade profética. Jerusalém é uma cidade onde tudo vai passar por lá. Tanto agora como na segunda vinda de Jesus. Jesus, quando vier agora, ele vai colocar os pés nos 2 montes de Jerusalém. Ele vai julgar o povo lá de Jerusalém. Eu amo Jerusalém. Amém? Então tudo vai passar por lá. Se você quiser ir a Jesus, você tem que passar por Jerusalém. Jerusalém representa aqui conhecimento. Jerusalém representa aqui a palavra. Não tem como você ir para Deus se você não passar pela palavra. Tem que passar pela palavra, tem que nascer na palavra. Então os magos, eles passam por Jerusalém exatamente para receber conhecimento. Porque os magos sabiam: é em Jerusalém que eu vou receber conhecimento a respeito de Jesus. Que afinal de contas nós estudamos os tempos e as épocas, e pelo que estudamos tem uma estrela que nos levará a ele. Então eles vão para Jerusalém. Queridos, isso Jesus já tinha nascido. Não sei quanto tempo, mas ele já tinha nascido. Porque as pessoas pensam que os magos saem do Oriente e vai direto para a Judéia, lá para Jesus, porque os filhos ensinaram assim, né? Vai direto para lá, e não foi assim. Isso durou um percurso de mais ou menos 2 anos.
Então o que acontece? Eles vão para Jerusalém e eu quero que vocês observem que nesse versículo 1 também não fala que era reis magos. Não sei de onde foi que tiraram reis, mas tudo bem. Mas quando você for falar, fale magos, porque se a pessoa perguntar onde é que está na Bíblia, aí você não vai saber que não vai ter na Bíblia. E os estudiosos falam que esses homens, eles estudavam os astros, né, eram astrólogos, eram os estudiosos de astros. E eles, por curiosidade, por estudar a natureza, eles recebem de Deus uma chamada para Cristo. Eu estava estudando, você vai estudar os livros de Auguste Cury, e Auguste Cury se converte da mesma forma que esses gentios aqui se converteram. Auguste Cury fala que ele era um dos piores ateus que existiu. Cético, crítico, terrível. Mas um dia ele recebe uma chamada como esses magos. Esses magos recebem uma orientação de Deus de ir a Cristo, guiados por uma estrela. Auguste Cury recebe um chamado de Deus para estudar Cristo. E quando ele começa a estudar Cristo, ele passa pelo conhecimento de Jerusalém e ele recebe Jesus como o Senhor de sua vida. Dr. Auguste Cury hoje é irmão. Confesso. Amém? Ele se converte mais ou menos como esses magos. E outros testemunhos que a gente escuta de pessoas que de repente eles decidem estudar Cristo de alguma forma e eles acabam tendo um encontro maravilhoso com Jesus, assim como esses camaradas. Então a palavra fala, amados, que eles saem do Oriente, né? Talvez lá da Pérsia, como alguns dizem. Uma coisa interessante é que esses homens, eles não tinham religião, eles não tinham o Velho Testamento, eles não tinham nada a respeito de Jesus. E é por isso que ele decide ir, passar em Jerusalém. Eles sabiam a questão da Judéia, mas eles queriam passar por Jerusalém para receber o conhecimento. E a palavra diz que eles passam por lá e eles recebem orientações a respeito de Jesus. E como eu falei para você, Jerusalém representa conhecimento, representa as Escrituras. E tudo sobre Jesus, tudo que você quiser saber sobre Jesus, você tem que ir para as Escrituras. Amém? Você não pode ficar muito tempo assistindo filmes e televisão. Mesmo que, pastor, mas eram filmes bíblicos. Mas se você for assistir muito filme bíblico, aí você pode começar a ficar bem longe da Bíblia. Porque eu pelo menos mostrei aqui uns 4 coisas que dizem nos filmes que não está na palavra. Então é mais negócio você ler sua Bíblia. Olha o que diz no versículo 9 e 10. Diz que, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Olha os corações como vão mudando de níveis. Primeiro tem um coração que odeia Jesus, quer matar Jesus. Tem outros que é indiferente. Falam de Jesus, mas está certo. Bom, a gente já sabe disso. Eu sei até onde é que está escrito. É aquele tipo de pessoa que você vai tentar mostrar Jesus e ele já lhe evangeliza. É o sabichão, sabe tudo, mas é coração frio, sem rendição, sem adoração, sem conhecimento revelado, só letra. Está morto, na indiferença e distante de Deus. Mas existe esses aqui, que vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Esse aqui é o tipo de crente, amados, que Deus está buscando. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
são os que se rendem, são os que buscam, são os incansáveis, são os que vão para Jerusalém, são os que vão ouvir. Mesmo os indiferentes que conhecem demais, muitas vezes você tem que ouvir. Aqueles que têm letra, os que buscam Jesus vai ouvir. Os frios que só têm letra, ele senta e ele escuta. Porque o que importa para ele não é o frio, o gelado, o indiferente, não, é a mensagem. Porque ele chega diante dos sacerdotes frios, gelados, indiferentes, e ele nos conta sobre esse menino. Fala para nós sobre ele. Nós estamos numa caçada, nós estamos numa caminhada, nós estamos vindo da Pérsia, lá do Oriente, porque nós queremos encontrar esse menino. Nós sabemos que ele é Salvador, nós queremos adorá-lo, nós queremos prestar culto, nós queremos nos render a ele. Quem tem um coração como esse? Quem está fervendo por Jesus? Quem está seguindo ao Senhor? Quem está buscando a Ele? Quem é que dá importância? Quem tem o coração dos magos? Onde está o seu coração, meu irmão? Onde está o seu coração, minha irmã? O que é o Natal para você? O que é a Bíblia para você? O que é Jesus para você? Porque para esses magos aqui, era tudo de mais importante. Em sua busca, há mais de um ano, quase 2 anos. A palavra diz, amados, que no versículo 10, que eles com alegria e júbilo, enquanto Herodes morria de raiva, os magos se regozijavam e se alegravam. Porque enquanto nós estamos aqui nos alegrando, nos regozijando, existem pessoas que te odeiam. Por mais que você não queira, tem gente que não gosta de você. Agora deixa eu dizer, não é por causa de você, é por causa de alguém que está em você. Você lembra no dia que Jesus entrou na sua vida, no outro dia que você chegou na classe e você disse que era crente? Como a coisa mudou de lá para cá? É por causa da pessoa, não é porque ele não odeia você, não. Porque se eles odiassem você, eles odiavam antes. A minha questão é quando Jesus passou a habitar dentro de mim. O ódio deles, amados, é por causa de quem está em mim, de quem está em você. Você lembra que Jesus confronta Paulo e Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Ele não perguntou por que persegue os crentes, por que persegue a igreja, não. Ele pergunta a Paulo: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Você está sendo perseguido? É porque você está cheio de Deus. Se você não estiver fazendo nada errado. Porque às vezes nós fazemos por onde ser perseguido. Então, amados, as pessoas elas vão nos odiar porque somos crentes. Mas é melhor ser odiado porque Jesus está na tua vida, no teu coração, do que ser amado e bajulado sem Jesus. Tem gente que diz assim: porque quando eu estava no mundo, tinha tudo ao meu favor. Só pode. Você andava em direção ao diabo, o diabo andava para cá, você andava com ele. E você não tinha Jesus na vida. O que acontece agora é que você é do contra, e Jesus está na sua vida. É por isso que depois que você se converteu, tudo tem pressão. Por quê? Porque o mundo não gosta de você. Tem pessoas que não gostam de você. O diabo tem asco de você. E tem gente que diz: não, acho que eu vou voltar. O diabo está lá de braços abertos. Mas veja o que diz no versículo 11. Versículo 11. E entrando na casa, olha aqui. Maria não estava mais na manjedoura, com Jesus lá, rodeado de animais, como as novelas ensinam. Quando os magos chegaram, não sei quanto tempo depois, não sabemos exatamente, mas está entre esses 2 anos, de 0 a 2 anos. Quando eles encontraram, quantas vezes a gente vê o presépio, né? Que tem uns que é uns presépios.
A gente encontra aquele monte de animal, os magos lá, e não foi daquele jeito não, querido, não teve nada daquilo. Jesus nasce na manjedoura, no outro dia vai embora e vai se organizar. E outra coisa, fomos ensinados pela religião que o pobrezinho nasceu em Belém, lá entre os bichos, porque o pobrezinho era o pobrezinho que não teve nem onde nascer. Conversa de quem não lê a Bíblia. A Bíblia diz que eles descem para se alistarem, um recenseamento que houve lá. Quando eles chegaram, eles procuraram os hotéis. Eles tinham dinheiro para pagar o hotel, amados. Ele não era pobrezinho não, como estão ensinando. Não, isso é mentira, da religião, da tradição e das novelas. Eles procuraram os hotéis para se hospedarem nos hotéis. Mas estava cheio. E o menino foi nascer naquela noite. E quando o menino vem, não importa se é no hotel ou se é numa estrebaria, ele vai nascer. Não tinha como dizer, Jesus, segura a onda aí, até a gente encontrar um hotel. Não sei aonde, aí você nasce. Não teve como. Ele veio. E quem já teve menina aí sabe, as mulheres, né? Porque quando chega na hora do nascimento, chegou a hora e chegou a hora. E naquele aperto lá, corre, e eles chegam lá, vai para uma estrebaria, chega lá, organizam, eles colocam, né, faz uma estrebaria lá totalmente diferente do que a Bíblia também diz, porque se você vai ver, depois você vai lá na internet, você vê o que é uma manjedoura, era uma pedra cavada, parecida com um túmulo. São duas coisas parecidas. Jesus provou da manjedoura, e a manjedoura não ficou com ele, e Jesus depois vai para o túmulo, e o túmulo também não ficou com ele. Aleluia! Tanto a manjedoura como o túmulo são uma pedra grande, cavada, porque era como uma cocheira. O pessoal faz cocheira de madeira, antigamente era de pedra. Então Jesus nasce ali dentro. Só que quando eles chegaram, eles entraram na casa. Lá não disseram isso, né? Na novela, no filme não disseram isso. Mostram ele lá, porque essa questão do presépio vem mais na frente. Aí você precisa estudar para você ver. Então eles entraram na casa, acharam ali um menino com Maria, sua mãe, e prostrando. Queridos, que coisa. Eu oro para que a gente chegue a esse nível aí. Amém? Eles chegam na casa, eles veem Jesus e eles se prostram e eles o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Outra coisa que nós vimos aqui, amados, nessa casa, é que eles não adoram Maria. Eles adoram Jesus. Até porque, amados, eles não foram em busca de Maria. Eles foram em busca de Jesus. E eles oferecem, eles abrem os seus tesouros e ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra a Jesus. O menino já era rico e agora ficou mais rico. Amém? Mas, amados, vamos voltar para Maria aqui, para você também ficar chocado. O pastor disse que os reis foram e adoraram Jesus, não adoraram Maria. Maria é uma mulher honrada entre as mulheres. Amém? Os historiadores, eles contam que a descida, quando a gente começa a ler sobre Maria, ela descobre que está grávida e ela vai visitar a sua prima, Isabel. Eles descem para lá. Você percebe que no período da gravidez de Maria, o próprio José tem uma ideia assim: vou deixar Maria, vou cair fora, porque ela disse que é gerada do Espírito Santo. Eu sei lá, rapaz, eu vou embora. E quando ele arma a mala, que ele vai embora, o anjo chega para ele e diz: rapaz, para onde vai? Estou indo embora. Não, você não vai embora, você vai assumir Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O Natal vem aí. Amém? Então você percebe que o próprio José não acreditou no que Maria disse. Aí ele agora recebe uma visita de um anjo, acredita. E você percebe que durante a gravidez de Maria, José começa a fazer umas viagens estratégicas. E quando a gente começa a estudar, ver a história, ver cultura e blá blá blá,
a gente acaba descobrindo que Maria, ela é engravida num tempo de risco. Porque na época de Maria, amados, eu acredito que Maria viu muitas mulheres sendo apedrejadas, só por ser pega em adultério. E de repente uma moça de 15, 16 anos na época, aparece grávida. Se fosse hoje, não tinha o pessoal, não, isso aí... Está todo mundo engravidando. Mas na época de Maria, na cultura de Maria, a coisa era pesada. Então Jesus, eu acredito que José é aquele marido compreensível. E de vez em quando a coisa pegava, então José dizia, Maria, vamos dar uma viajada. Vamos dar uma viajada, vamos para tal lugar. Porque começava a pressão. E esse bucho? Como é que esse camarada diz que é servo de Deus? E aparece aí. Aí José dá uma viajada, deixa as coisas acalmar, e José aparece de novo. Aí lá na frente a gente vê José descendo de Jerusalém para Belém, porque não era obrigado Maria ter ido. Até porque Maria estava grávida, já nos últimos dias, não tinha necessidade dela ter ido não, só precisava ele fazer o recenseamento. Ela não precisava ter ido. Mas ele leva. Primeiro, ele demonstra que ele tinha cuidado com ela. Segundo, a cultura mostra que Maria sofreu uma pressão grande e poderia até ter sido morta pela aquela cultura. Mas Maria tem um homem guiado pelo Espírito, que ouviu o anjo, que soube lidar com a situação. Amém? Então a palavra diz que eles adoraram Jesus, eles adoraram o menino. Eles não adoraram Maria, queridos, porque Maria, nós honramos Maria. Maria é uma mulher extraordinária, e vai ser a primeira mulher que eu vou dar um abraço quando eu chegar lá no céu, e vou agradecê-la, vou dar um beijo nela e agradecer a ela. Muito obrigado, Maria, tu fosse extraordinária, fosse corajosa, porque Maria, amado, se expôs ao ridículo, Como eu falei, hoje na nossa cultura, se uma moça aparece grávida, o pessoal não está nem aí. Não, é mais uma. A gente já sabia. Bucho aparece todo dia. Se não for de feijão, é de outra coisa. Mas na época de Maria, amados, Maria cresceu vendo mulheres sendo apedrejadas e mortas no meio da rua. E a proposta de Deus para ela foi: tu vai engravidar. E a palavra diz que ela guardou, ela disse, como é que vai ser isso? Ele disse, não se preocupe, porque o que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. Amém? E a palavra diz que ela guardou aquelas orientações. Então, ela é uma mulher honrada. É tanto que os anjos falam, bendito és entre as mulheres. Ela é bendita entre as mulheres. Ela não está no nível acima das mulheres, não. Entre as mulheres, ela é diferenciada. Mas adoração é para Jesus. Se você vê em João capítulo 2, mais na frente, na festa do casamento, vieram para Maria e disseram, Maria, o negócio está ruim. Disse o que foi? Acabou o vinho. E ela disse, deixa comigo. Vai lá em Jesus, cochiche no ouvido de Jesus. Jesus, calma, não é chegada a minha hora não. Daqui a pouco a gente resolve isso. Aí sabe o que foi que Maria disse? Faça tudo que ele vos disser. Maria nunca puxou adoração para si. Maria nunca puxou discípulo para si. Maria nunca pediu, amados irmãos, para ser o que fazem com ela hoje. Ela nunca pediu isso. Inventaram isso, mas não foi ela. Ela era uma mulher sem pretensão. Ela foi uma mulher que sempre promoveu Jesus. Você está entendendo? Então nós não adoramos Maria, nós adoramos o menino, porque ela mesma fala isso. No cântico de Maria, depois que ela tem Jesus, ela diz, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela mesmo canta para Jesus, dizendo, você é o meu Salvador. Eu canto para você, meu Salvador. Você está entendendo? Nós precisamos aprender essas coisas, porque nós precisamos ensinar o povo essas coisas. Que às vezes tem crente brigando aí, sem necessidade. Pega a tua Bíblia, pega uma Bíblia católica, vai lá e mostra ao povo.
Mas para isso você tem que ler a Bíblia, tem que estudar a palavra. Com paciência. Estudar. Não é só ler. Porque a Bíblia, amados, é mais profunda do que extensa. Tem pessoas com desespero de ler a Bíblia toda em um ano, pastor, eu estou já me desviando. Por quê, irmão? Não consegui ler a Bíblia toda esse ano. Eu também não. E nem por causa disso eu vou me desviar. Porque eu entendo, amados, que a Bíblia é mais profunda do que extensa. Tem gente que está mais preocupado com quantos livros leu no ano, do que quanto entendimento recebeu pela revelação da profundidade da palavra. Tu entendes? Você entende que os magos não estavam preocupados com o quanto conhecia, mas a profundidade do conhecimento? Eles receberam orientação sobre Jesus e quando eles chegam lá, amados, eles adoram a Jesus. Eles honram a Jesus. Eles entregam os seus tesouros a Jesus. Ouro representa os reis. Era algo que era levado para os reis. Quando os reis visitavam outro, eles levavam ouro. Então aqui, amados, eles estão adorando Jesus com ouro. Eles adoraram Jesus com incenso. Incenso, Apocalipse diz que o incenso é representado pelas orações dos santos. É a maneira de adorar. É o sacerdócio sendo levantado, é o incenso sendo queimado, é a adoração sendo oferecida ao rei. Aleluia! Esse é Jesus. E eles também ofereceram mirra. Mirra era um incenso também que era usado muito quando pessoas morriam, nos funerais. Então Jesus vai, e os historiadores contam que cada um desses materiais que eles levam, o ouro, a mirra, o incenso, tem um significado profético. A mirra já falava da sua morte. Afinal de contas, Jesus nasceu para morrer. Você sabe disso? Que o propósito de Jesus nascer foi morrer? O propósito dele foi esse. E só existe Natal porque ele nasceu. Mas só existe Natal porque ele morreu e ressuscitou. Tudo está ligado. Tudo está conectado. E nessa noite, amados, eu te pergunto, qual tem sido a tua reação quanto a esse Natal, ao nascimento de Jesus? Nós lemos Lucas, e Lucas diz que naquela noite não havia lugar. Eu te pergunto, há um lugar para Jesus no seu coração? Há um lugar de adoração, de incenso, há um lugar de oferecimento de mirra e ouro para Jesus na sua vida? Ou tu estás tão cheio que não tem lugar para Ele? Você já programou talvez os presentes, o Chester? Então, amados, muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas que Jesus não tem lugar no nosso coração. Às vezes eu fico preocupado na igreja, não é preocupado, mas cuidadoso com os eventos na igreja, porque as pessoas elas ficam tão preocupadas com sandália, com perfume, com roupa, com veste. Como é que eu vou me apresentar? Não, o ano passado eu já fui com essa roupa, se eu for de novo. E fica tão preocupado com tanta coisa, que Jesus não tem nem lugar. Quando tiver evento na igreja, deixa o lugar de Jesus. Amém? Porque às vezes só tem lugar para você. Você tem que ter unha feita, tem que ter batom, tem que ter brinco, tem que ter blanche, tem que ter. Aí vai descendo, depois sobe de novo, aí vai para os olhos, e vai para a boca, e vai para os ouvidos, e vai para o nariz, e vai para as orelhas, e fica aquela coisa toda. E não tem um lugar para Jesus. Não teve lugar para Jesus, não deu tempo. Jerusalém estava exatamente, Belém estava exatamente nessa condição. Não tinha lugar para Jesus. Mas eu termino com isso. Queridos, rapidão a gente passou sobre esses 3 tipos de comportamento diante do Natal. O comportamento do Herodes, o comportamento dos escribas e fariseus e o comportamento dos magos. Onde estamos?
Estamos nos rendendo como eles ou não? Estamos trazendo os nossos tesouros? Porque aqueles magos amados, eles, homens impressionantes, homens que eles não liam as escrituras, eles estudavam os astros para conhecer Jesus, para saber o tempo e a época do Natal. Então, às vezes estamos tão envolvidos com tantas coisas, que viramos sacerdotes, escribas, fariseus. Sabemos de tudo na ponta da língua, mas na hora do encontrar com o Senhor, de sair de Jerusalém até Belém, não vamos. Por que Belém? Belém quer dizer, no grego, casa do pão. Casa de pão, de fazer o pão. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. Existe toda uma ligação, queridos. Então ele precisava nascer lá. Que a nossa vida, que os nossos corações não se tornem frios e indiferentes ao Rei, ao Natal. E que a conversa do nosso Natal não seja peru, Chester, presente, bolinhas e tantas coisas. Que o assunto do nosso Natal, amados. Eu estava vendo televisão esses dias e é um desespero, amados. As pessoas são um desespero. E a televisão mostra 25 de março. Não cabe ninguém. E mostra outras ruas lá, terrível, amados. É gente por cima de gente, aquela agonia. Você vai e você percebe. O povo não entende nada de Natal, amados. O povo esqueceram de Jesus. E que isso não caia sobre mim, sobre você. Amém? Que a gente não venha desvalorizar a modo de ignorarmos. E que a gente não venha esquecer, ao ponto de não falar sobre o Natal. O seu assunto nesses dias deve ser: Jesus nasceu.